Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e estamos começando a 6ª aula do nosso curso de Introdução à Crítica da Economia Política. No episódio anterior, a gente começou a discutir as categorias que o Marx apresenta lá no livro 3 do Capital. A gente falou sobre o preço de custo, sobre o preço de produção e esclarecemos também que essas categorias não invalidam aquilo que havia sido apresentado nos livros anteriores do Capital, então no livro 1 e no livro 2. O valor segue sendo determinante, o trabalho socialmente necessário segue sendo elementar para a determinação do valor e assim por diante. O que a gente viu no episódio passado é que há outras forças que atuam sobre a transformação do valor em preço. E com certeza, quem está acompanhando o curso desde o início já vinha percebendo isso desde pelo menos o segundo episódio. A gente já tinha falado no efeito da concorrência, no efeito da oferta e da demanda, na questão da composição orgânica do capital. A gente só não tinha dado nome para essas coisas. Inclusive, acho que já ficou bastante claro o porquê que há uma lei da queda tendencial da taxa de lucro, ainda que a gente vai detalhar isso somente no episódio de hoje. E falando em nome dessas categorias, eu ainda estou devendo o preço de mercado. Mas antes de começar, deixa eu lembrar mais uma vez que eu estou postando junto com este episódio um vídeo complementar. Nesse vídeo complementar, eu vou mostrando aqui na minha tela, enquanto a gente vai discutindo exemplos numéricos dessas categorias que a gente está vendo, do funcionamento delas. Então, lá vai ficar muito mais fácil de entender essas fórmulas que eu já vim apresentando e as relações que eu vou apresentar no episódio de hoje. Então, enquanto aqui, nesse episódio, eu vou trazer a parte mais conceitual, ainda que eu vou ter que utilizar exemplos, lá no vídeo complementar, as coisas vão ficar bem mais explicadinhas. Então, quem tiver condições até de fazer um ping-pong aqui e lá, pode valer a pena, que eu vou tentar seguir lá mais ou menos a ordem que eu sigo aqui. Mas se não der para fazer isso, quando terminar esse vídeo aqui, você corre lá e vai dar tudo certo também. Então, vamos logo para o episódio de hoje. Bom, no episódio passado a gente viu que o preço da mercadoria é composto pelo preço de custo, que é a soma do capital constante e capital variável empregado na produção da mercadoria. Lembrando que quando a gente fala em maquinaria, a gente está considerando somente o valor da sua depreciação. E a gente viu também que, acrescido ao preço de custo, vem a taxa média de lucro e a soma dessas duas coisas dão a categoria preço de produção. Mas a gente havia comentado que questões circunstanciais impactam diretamente no preço. A principal variável que entra aí, certamente, é a questão da oferta e demanda. Então a gente pode dizer que o preço de mercado é o preço de produção impactado pela oferta da demanda. E veja como essas coisas vão evoluindo. Preço de custo mais a taxa média de lucro tem o preço de produção. Preço de produção mais o efeito da oferta e da demanda dá o preço de mercado. Então, quando a gente fala em preço de mercado, se a demanda está alta, o preço de mercado vai estar mais alto do que o preço de produção. Se a demanda está fraca, o preço de mercado vai ficar abaixo do preço de produção. E quem está acompanhando o curso desde o início, com certeza vai se lembrar que a gente havia apresentado essa relação, ainda que em outros termos, com outros nomes. Eu acho que essa forma de apresentar as coisas, inclusive, deixa mais fácil de perceber que, inclusive, a gente pode estender para dizer que não há nenhuma ruptura entre as categorias que aparecem no livro 3 do Capital e o que eu havia apresentado antes. A grande novidade do livro 3 e do que a gente está vendo agora é que a gente está em melhores condições para entender como acontece a transferência do mais-valor entre diferentes capitais, por exemplo. Então a gente pode pensar novamente que há dois capitais competindo. A fábrica do capitalista A é mais intensa em força de trabalho e a fábrica do capitalista B é mais tecnológica e, portanto, é mais eficiente. Então, agora, em termos mais precisos, a gente pode dizer que a fábrica do capitalista B, por ser mais produtiva, gera mercadorias que vão apresentar um preço de produção mais baixo que o preço de produção da fábrica A. Mas como o preço de mercado tende a ser o mesmo, independentemente das condições em que as mercadorias foram produzidas, o capitalista B vai ter uma margem de lucro maior, que é essa diferença entre o preço de mercado, que é igual para os dois, mas o preço de produção dele é mais baixo. O ponto decisivo para entender essa relação é lembrar que a fábrica mais produtiva conta com uma relação maior de maquinaria por unidade de força de trabalho. E como eu já alertei algumas vezes, o valor da maquinaria que vai compor o preço de custo
é somente a parcela do seu valor que foi depreciado. Então, enquanto, por exemplo, o valor da força de trabalho que compõe o preço de custo é o valor do salário proporcional ao tempo que foi necessário para a produção daquela mercadoria, você precisa de 5 trabalhadores trabalhando por 1 hora para produzir essa mercadoria. O valor do capital variável que vai compor o preço de custo é o valor referente às 5 horas de trabalho, que na verdade vai ser 1 hora de trabalho de cada um dos 5 trabalhadores que estão ali. E essas 5 horas de trabalho tende a ser muito maior do que o valor da depreciação do maquinário do capitalista B. E aí eu enfatizo uma vez mais. Eu sei que é difícil pegar esse detalhamento sem ter um exemplo numérico na sua frente, para você ter essa referência. Por isso, não deixem de acompanhar o vídeo complementar. Mas agora, finalmente, depois da gente já ter percorrido essa estrada, a gente pode entrar no detalhamento da lei da queda tendencial da taxa de lucro. Antes da gente avançar no raciocínio, é importante eu fazer uma última diferenciação, que é entre massa de lucro e taxa de lucro. A massa de lucro é a soma do lucro de todos os empreendimentos capitalistas. Se o meu lucro foi R$1.000, o do capitalista A foi R$2.000 e do capitalista B foi R$3.000, a massa de lucro é a soma dos meus 1.000 com os 2.000 do capitalista A com os 3.000 do capitalista B, ou seja, a massa de lucro é R$6.000. Já a taxa de lucro é a relação dessa massa de lucro com o capital total que foi empregado para produzir toda essa massa de lucro. Ou seja, em termos matemáticos, a massa de lucro fica no numerador e no denominador a gente tem a soma do capital constante com o capital variável. E lembrando pela última vez, normalmente a gente considera a porção da maquinaria dentro do capital constante somente o valor da depreciação da maquinaria. Então vamos supor que para chegar a esses R$6.000 na massa de lucro, eu precisei gastar R$1.500 no meu capital constante mais capital variável. Já o capitalista A precisou de 1.000 e o capitalista B precisou de R$500. O capitalista B é o mais eficiente. Então a gente tem, para gerar os R$6.000, que vai compor o numerador, 3.000 de capital constante mais capital variável, que vai compor o denominador. Então, portanto, a gente tem uma taxa de lucro de 2, que é 200%. Então é até bom dizer que eu escolhi esses números para facilitar as contas, mas 200% é um número completamente distante da realidade para falar em taxa de lucro. Mas ainda seguindo nesse exemplo, o capitalista B gastou R$500 e obteve uma massa de lucro de R$3.000. Enquanto isso, eu que fui o mais bobo da história, precisei gastar R$1.500 para obter uma massa de lucro de R$1.000. Ou seja, claramente eu tenho bons motivos para alterar a configuração da minha fábrica para ver se eu aumento o meu ganho. E como eu vou fazer isso? Eu vou aumentar minha composição orgânica. Eu vou adquirir mais maquinaria, esperando que ela seja mais eficiente, e vou reduzir a quantidade de horas de trabalho dedicadas à produção dessa mercadoria, se a minha maquinaria de fato se mostrar mais eficiente. Só que se eu estou reduzindo a quantidade de força de trabalho empregada no processo produtivo, eu estou reduzindo também, por tabela, a geração do mais valor. Então, supondo agora que eu obtive a mesma massa de lucro que antes, R$1.000, mas agora eu precisei de somente R$1.000 para obter essa massa de lucro. Lembrando que antes eu tinha gastado R$1.500. Já o capitalista B não fez nenhuma alteração, mas agora, como eu gerei menos mais valor, o bolo total vai ser menor e, portanto, ele vai se apropriar de um valor menor. Então, ainda que ele continue precisando dos mesmos R$500 para produzir a mesma quantidade de mercadorias, no final das contas, ele vai botar as mãos num lucro de apenas R$2.000. E esses números eu estou tirando da minha cabeça. Já o capitalista, que também não fez alterações, vai continuar gastando os mesmos R$1.000, mas também vai botar as mãos numa massa menor de lucro. Vamos supor aqui que o dele caiu para R$1.500. Desse modo, quando a gente faz a soma aqui, e obviamente eu fiz ela antes para não fazer confusão, a taxa média de lucro caiu de 200% para 180%. E se a gente seguisse no exemplo, o que ia acontecer provavelmente é que o capitalista A e o capitalista B iriam reagir diante da queda da lucratividade deles. Porque lembra, do movimento do exemplo 1 para o exemplo 2, o que aconteceu foi que o meu ganho aumentou enquanto o deles caiu, porque a taxa média de lucro como um todo caiu. Agora o capitalista A e o capitalista B vão ter bons motivos para se mexerem para tentar recuperar a lucratividade deles.
E como eles vão fazer isso? Vão aumentar a composição orgânica deles, vão incorporar mais maquinaria, mais tecnologia para o processo produtivo. Com isso, vão mandar trabalhadores embora, vão reduzir a geração de mais valor, o que no final das contas vai derrubar a taxa de lucro ainda mais. O que para eles pode ser relativamente bom, porque provavelmente o que vai acontecer é que o meu lucro vai cair muito mais do que o lucro deles. Ou pode até acontecer que o deles aumente um pouquinho, enquanto o meu caia bastante. Mas veja, aqui o que interessa mesmo é a moral da história. O objetivo é indicar, então, que com o aumento da eficiência da maquinaria e, consequentemente, com a tendência de redução da força de trabalho empregada no processo produtivo, vem acompanhado disso tudo uma tendência de redução da taxa de lucro. No vídeo complementar eu apresento um exemplo muito mais completo e detalhado que isso. Por ora, o que nos interessa é reter que a competição pressiona os capitalistas a aumentar a composição orgânica do capital. E fazendo isso, contribui-se para uma queda da taxa de lucro. E lembrem também daquele exemplo do estádio de futebol que eu dei lá no nosso terceiro episódio, quando a gente estava falando da concorrência. Eu tirei esse exemplo de um livro de um economista chamado Andrew Kleiman. E ele deu esse exemplo lá no livro dele para elucidar o movimento da queda da taxa de lucro. Então vejam que a concorrência entre capitais é o que pressiona negativamente e gera a tendência de queda da taxa de lucro. Por isso ela é uma questão importante. E se quiserem ver de forma mais didática a tendência de queda da taxa de lucro, volta lá no episódio 3 para ver esse exemplo. Mas como eu apontei até agora, na medida em que os capitalistas vão reagindo à concorrência e também à queda da taxa de lucro, algumas coisas tendem a acontecer. E quando eu sinalizo que tendem, e eu tenho enfatizado o termo tendem, é porque elas vão acontecer com mais frequência do que o contrário. Mas isso quer dizer também que não vão acontecer em 100% dos casos. Mas eu, Thiago, me arrisco a dizer que a taxa de lucro vai cair com mais frequência do que o movimento contrário. Há uma ampla gama de dados que apontam isso. Só que o que significa também é que essa queda acontece no longo prazo. Porém, algumas forças atuando na direção contrária têm o potencial para gerar coisas diferentes no curto prazo. E o rol dessas variáveis que atuam na direção contrária pode ser mais ou menos extenso dependendo do nosso horizonte de análise. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu estou analisando a taxa de lucro média da economia brasileira, o comércio exterior é uma variável que pode atuar na direção contrária da queda da taxa de lucro. É só a gente pensar que o aumento da composição orgânica aqui pode acontecer no momento em que outras economias estão cortando investimentos. Desse modo, o mais valor que é gerado lá na África do Sul, por exemplo, pode caminhar para o bolso do empresário aqui no Brasil. Porém, se a gente está analisando a taxa de lucro média da economia mundial, não há mais que se falar em comércio exterior e outras variáveis circunstanciais. A gente pode então reduzir o rol de variáveis a 3 grandes variáveis. A primeira delas é o barateamento dos meios de produção. Assim, ainda que a composição orgânica aumente, os capitalistas vão gastar menos com capital constante. Ou seja, reduzindo os custos, o lucro aumenta. Simples assim. Do outro lado, se a gente olha então para o capital variável, 2 grandes possibilidades aparecem. A primeira delas é a elevação da intensidade do trabalho. E a segunda é a redução dos salários. Mas enquanto no primeiro caso o que aconteceria é a ampliação da geração do mais valor, no segundo caso o que acontece é a redução dos gastos com capital variável, sem que com isso tenha-se uma redução na geração do mais valor. Não é coincidência, portanto, que os capitalistas tenham muito mais acordo quando o assunto é reduzir salários do que, por exemplo, com a adoção de novas tecnologias. Fazendo até um comentário rápido, fugindo do escopo do curso, mas que nos ajuda a ver bem isso. Hoje, com toda essa conversa sobre a adoção de novas tecnologias, muitos capitalistas intuem que isso pode ser um grave problema para a sociedade. Dê uma olhada no comentário que o Yosemir fez no último episódio do podcast Resultado Geral, último episódio que eu postei antes desse episódio aqui. Lá pelo YouTube você consegue acompanhar essa cronologia. E por fim, já a redução dos salários aparece como uma pauta muito mais localizada e, portanto, não desperta a mesma preocupação. Quando o capitalista substitui a força de trabalho numa fábrica dele lá na Itália, os capitalistas lá nos Estados Unidos não estão se preocupando minimamente com isso.
Mas com isso a gente encerra o capítulo 6 do livro do Zé Paulo Neto com o Marcelo Braz. E aí no próximo episódio, a gente entrando no capítulo 7, a gente vai falar das crises, que obviamente parte de toda essa discussão que a gente fez aqui. Mas eu reforço de novo, se você está tendo contato com todas essas categorias pela primeira vez, não deixa de passar no vídeo complementar para amadurecer essas ideias, para pegar os exemplos de forma mais clara. E se ainda ficar dúvidas, pode lançar questões nos comentários. A gente se vê na próxima. Até lá.